Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a essa live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as dúvidas relacionadas ao processo de desinflamação e emagrecimento. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Excelente terça-feira, como é que vocês estão? Oi, Heloísa, tudo bem, Kelly? Bom dia, Edi, Vilma, tudo bem com vocês? Cris, tudo bem, graças a Deus, obrigada por perguntar. Me fala, qual que é a dúvida de vocês? Qual que é a dificuldade de vocês? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para compartilhar essa live com alguém que você sabe que precisa desinflamar e emagrecer. Dona G, bom dia, saudade também. Que delícia recebê-las. Tudo bem, Heloísa? Eu que sou muito grata de estar aqui com vocês, viu? Toda terça e quinta, que delícia! Vamos lá que eu quero ajudar vocês. Também tô, Maria Aparecida, saudade! Me conta, qual que é a dificuldade de vocês? A Maria Raimunda falou que ela precisa. Me fala, o que tá difícil aí para eu poder te ajudar? Obrigada, Selma! Me conta, qual que é a dificuldade, qual que é a dúvida? Vamos conversar. Comenta aqui, qual que é a dificuldade, qual que é a dúvida pra gente conversar. Coloquem aí. Ontem eu coloquei a caixinha de perguntas nos stories, né? E eu achei interessante uma pergunta lá falando sobre o kefir. Falando assim, nossa, Débora, o que você acha do kefir? Eu acho muito bom, porque ele é considerado como um probiótico, ele que alimenta as bactérias boas do nosso intestino, que fazem com que a gente tenha uma melhor absorção dos nutrientes. Porém, foi aquilo que eu falei, né, gente? Se só introduzir um alimento bom sem melhorar os outros hábitos, não vale de nada, né? Porque imagina, eu continuo consumindo açúcares, eu continuo consumindo muito farináceo, eu continuo consumindo muita fritura, e daí só colocar o kefir, será que ele vai me ajudar com essa proposta de alimentar as bactérias boas do meu intestino? Não vai, né? Então, assim, além de introduzir os alimentos bons, eu preciso dar uma olhada no que eu tô consumindo. Os alimentos industrializados, será que tá com muita frequência? O açúcar, que eu sei que aumenta a minha inflamação, será que eu tô consumindo com frequência no meu café, no meu chá? Como é que tá o meu consumo com relação a isso? Eu preciso reduzir os alimentos inflamatórios, né, para poder introduzir aqueles que são bons. Maria Raimunda, ela tá falando assim, difícil de parar com a alimentação. Não é difícil, sabe por quê? Porque não é nada proibido, nada é proibido. Se você gosta do seu doce, maravilhoso, porque eu também gosto de um docinho. Mas não é porque a gente gosta de doce, por exemplo, que a gente tem que comer todo santo dia. Porque não é uma necessidade do nosso corpo, entende? A gente que cria o hábito. Entendeu? Então, assim, eu posso deixar para consumir o meu doce no final de semana, num dia específico da semana que eu tô com vontade de comer, eu vou abrir aquela exceção e tá tudo certo. O problema é quando a exceção, ela se torna o quê? Um hábito, né? Entendeu? Então, é como eu falo e mostro aqui pra vocês também nos stories, né? Quando eu abro exceção para comer um pastel. Tá tudo bem comer um pastel durante a semana, né? Normalmente é dia de terça. Hoje é dia de feirinha aqui no meu condomínio, onde eu moro, né? E daí, às vezes, eu abro essa exceção. Tá, e aí? Qual que é o problema de comer o pastel? Eu não como todo santo dia fritura em casa. Eu não tenho esse hábito de comer. Todas as minhas refeições, eu faço o quê? Eu janto, eu almoço, eu tomo café da manhã. Entende? Então, não é isso que vai prejudicar a minha saúde, que vai prejudicar o meu processo de emagrecimento. Não é isso.
Então é analisar o que você tá comendo com frequência, né? A Arlete tá perguntando aqui, posso tomar todos os dias shot de cúrcuma, limão e água morna? Vi nos stories, não tem que variar? Não, então, é aquilo que eu sempre falo, nosso corpo ele precisa de variedade, né? Nossa, a gente tem infinitas receitas de shot, gente, por que eu vou ficar só em uma? Entende? O shot de cúrcuma e limão e água morna, ele estimula muito o processo de desinflamação, sabe? Mas é aquilo que eu falo, não adianta nada só introduzir o shot se eu não melhorar os meus hábitos, né? Então, assim, ele vai potencializar o seu resultado, entende? Então, sim, você pode tomar todo dia, só que é aquele negócio. Eu vou tomar minha água em jejum e próximo do horário do meu café da manhã, eu vou tomar o meu shot. Mas, de preferência, sempre trocar, sempre variar, sabe, Arlete? Porque como a gente tem vários tipos de receita, por que não utilizar vários tipos de receita? Criar esse movimento diferente para eu absorver todo tipo de nutriente, entendeu? Através dos alimentos. Então, eu te dou essa dica. De sempre estar trocando. Deixa eu ver aqui. A Heloísa falou assim, eu tenho tomado um copo de chá de lasca de cúrcuma para as articulações. É excelente, excelente. Quem tem esse contato com a cúrcuma mesmo, ela parece um gengibre, né? Para quem não conhece. Parece um gengibre, só que ela é de uma cor mais laranja, né? E quem tem um contato com a cúrcuma fresca, no caso, é excelente para fazer chá. Excelente mesmo para as articulações. Não só para as articulações, como o processo desinflamatório mesmo, viu, Heloísa? Então pode tomar sim uma xícara, né? De chá de lasca de cúrcuma, excelente. Só uma dica, tá, Heloísa? Sempre que for consumir esse tipo de chá, não pode ser dentro de uma refeição. Por exemplo, vou tomar junto com o meu café da manhã, vou tomar junto com o meu lanche da tarde. Não tem que ser intermediário, entendeu? Então, assim, no meio da manhã, no meio da tarde. E não colocar à noite, porque a noite pode influenciar de forma negativa com relação ao seu sono, tá? Porque ele também é diurético, então por isso, tá? Por isso que pode influenciar de forma negativa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Givane tá perguntando assim, Nutri, posso comer 3 bolachas de sal com ovo no café da manhã, não todos os dias? Pode, porque é uma exceção, né? Gente, bolacha de água e sal é aquilo que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Ele é industrializado, ele é processado. Se você for analisar os ingredientes desse tipo de bolacha, não é só farinha, água e sal. Se fosse, tava muito bom. Mas quando você pega para analisar os ingredientes da bolacha água e sal, ela vem gorduras ruins, ela vem grande concentração de sódio, entendeu? E assim, a questão de saciedade, ela dá muito menos saciedade do que um pão francês, por exemplo. O pão francês tem muito menos aditivo químico do que uma bolacha água e sal. Então, por isso que eu falo, será que bolacha água e sal realmente compensa a gente consumir? Sabendo que tem gorduras ruins, sabendo que tem grande quantidade de sódio, será que vale a pena? Entendeu? Sendo que outros alimentos vão me saciar mais, outros alimentos são mais gostosos, mais saborosos do que a bolacha água e sal. Se você, Givane, é uma pessoa que gosta muito da bolacha água e sal, colocar de vez em quando, tudo bem. Mas pensa se realmente vale a pena nesse processo de desinflamação, entende? É que nem a bolacha maisena também, né? As pessoas comem porque elas acham que é muito mais leve do que um pão, que é muito menos calórico do que um pão. Só que quando a gente vai analisar a parte dos ingredientes, a gente até se assusta. Por quê? Porque a quantidade de aditivo químico é muito grande, entendeu? Então, por isso que a gente fala, olha, esse tipo de bolacha realmente não vale a pena de você ficar colocando com frequência, tá? É, bolacha mentirosa, né, Givane?
Parece que é bolacha só água e sal, né? Água, sal e farinha. Você fala, ai, maravilhosa. Imagina, sequinha. Que nem as minhas pacientes e alunas sempre falavam assim pra mim, não, mas é uma bolacha tão sequinha, Débora, não tem nada na bolacha. Não? Então dá uma olhadinha nos ingredientes, entendeu? Então, assim, é tomar cuidado com esse tipo de coisa que engana, né? E daí eu falo que são aquelas calorias vazias, onde você acha que não tem muita caloria, porém a quantidade de aditivo químico que tem é muito grande, né? É muito grande. O chá de cúrcuma, pra quem tá me perguntando, deixa eu ver aqui quem que tá me perguntando. A Valda tá me perguntando quantas vezes tomaram chá de cúrcuma. No máximo 2 vezes no dia, no máximo. Mas escuta, Valda, não é isso que vai desinflamar o seu corpo se você não tiver bons hábitos, tá? Não adianta nada consumir o chá de cúrcuma e daí chegar no final do dia, você, por exemplo, à noite, não se organizar para fazer uma refeição para desinflamar o seu corpo. Você vai lá, come bolachas, come pão com queijo, come várias outras coisas que, na verdade, dificultam o seu processo. Então, o chá de cúrcuma não vai fazer nem cócega em você, entendeu? Então, dentro de um contexto, dentro de uma estratégia nutricional, vai fazer sentido. Agora, se não tiver estratégia nutricional, não faz sentido nenhum tomar. Café puro corta a proteína no café da manhã? Não, Wanda, não corta. O que na verdade acontece é que quando você toma muita cafeína, principalmente próximo das grandes refeições, como por exemplo o almoço, tem muita gente que almoça aquele prato maravilhoso com vários tipos de verdura e bem colorido e tal, vai lá e toma um expresso depois. O que acontece? A cafeína que você toma depois corta o efeito de você absorver dos nutrientes, entendeu? Não de tirar os macronutrientes, como proteína, carboidrato, fibra, não. Entendeu? Mas na absorção dos nutrientes, sim. Então, por exemplo, uma pessoa que está com deficiência de ferro, ficar tomando café logo após as grandes refeições, como o almoço, isso pode prejudicar ainda mais ela. Entendeu? Ela pode ficar com mais deficiência de ferro ainda, tá? Ah, ela tá com deficiência, por exemplo, de B12. Ela tá tentando suplementar a B12, mas se ela fica tomando café depois da grande refeição, ela vai ter esse problema. Mesmo suplementando, ela não vai absorver o nutriente, tá? A Dília falou assim, tenho insônia e sono picado. O que aconselha como suplementação, sem provocar sonolência no outro dia de manhã? Não é suplementação, Dília, que você vai resolver essa insônia, esse sono picado, entendeu? É um conjunto de fatores. É o que você come à noite. Você tá fazendo uma refeição que seja leve, digestiva, para estimular o seu processo de desinflamação e melhorar a qualidade do seu sono? Você está se desligando de telas 2 horas antes de deitar? Você está diminuindo as luzes da sua casa 2 horas antes de deitar? Você está fazendo um processo que realmente te relaxe antes de deitar? Como, por exemplo, um banho bem quentinho, né? Uma leitura que seja tranquila para você. Você tá fazendo esse processo? Você tá deitando todo dia praticamente no mesmo horário para ensinar o seu corpo que aquele horário é de descanso? Tudo isso. E quem tem problema de insônia, de sono picado, eu falo para vocês, tem que deitar antes das 11 horas. Por quê? Porque isso é um respeito com relação ao ciclo circadiano. Se você deita antes das 23 horas, o seu sono vai começar a se regularizar se você fizer esse passo a passo que eu tô falando aqui. Entendeu? Comer 2 horas antes de deitar, fazer uma refeição leve e digestiva, baixar as luzes da casa, não ficar em telas. Tudo isso vai estimular que você tenha um sono mais tranquilo. Desde que você faça isso por persistência, viu? Tem que fazer. Por mais que você não esteja vendo hoje resultado, porque as pessoas querem assim, né? Ah, eu tenho insônia e tal, eu vou fazer isso que a Débora falou hoje e amanhã já esquece.
amanhã já tá dormindo meia-noite, já tá dormindo 1 hora. Não tem jeito, né? Então tem que fazer todo santo dia, tem que entrar isso na rotina, tá? Deixa eu ver. O chá de cúrcuma, ele é com limão e água morna? Isso, ele é com limão e água morna. Não tem canela, tá? É que para a absorção da curcumina, que é um fator, como é que fala? Anti-inflamatório da cúrcuma, no caso, você só consegue absorver bem se tiver o limão, entendeu? Aí a água morna é para você ter uma melhor digestão do shot. A canela a gente não coloca, tá? Nesse tipo de shot. No máximo, se você não for hipertensa, dá para colocar a pimenta caiena. É uma pontinha só, uma pitadinha só. Certo? E shot não é para tomar eternamente. Ele é uma estratégia nutricional, viu, gente? É no máximo até 7 dias, daí você muda, porque isso também pode irritar a mucosa sua estomacal, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem gente que toma eternamente, vai lá, porque eu quero mais imunidade. Daí vai lá, mistura própolis, limão e tal, e fica tomando eternamente. Gente, não é eterno, não é eterno. Nas semanas com dias mais frios, que eu tô vendo, que minha garganta tá começando a coçar, alguma coisa desse tipo, aí eu vou tomar estrategicamente 3 dias seguidos, 4 dias no máximo, entendeu? Depois eu não preciso mais disso. Tem que ser pontual, é como se fosse um medicamento, sabe? É um medicamento natural que você tá fazendo ali. E ponto. Mas eu queria desinflamar mais rápido, então vou tomar eternamente. Não, você não vai desinflamar com o shot. O shot é só um potencializador, entendeu? O que desinflama é um conjunto de fatores. É hidratação, é gerenciamento do estresse, é você comer com estratégia. É isso que desinflama seu corpo de um modo geral, entendeu? Então não adianta você se basear numa receita só. Que nem a Kátia tá aqui me perguntando, Débora, o chá de orégano desinflama? Ele te ajuda, tá? Ele te ajuda, ele é diurético, mas se você não melhorar a alimentação, faz nada. Tanta gente que fala quando eu posto algum vídeo relacionado a chás, tem um monte de resposta assim, Débora, eu tomei, mas não fez efeito pra mim não. Gente, mas ele não é milagroso, entendeu? Até mesmo nos meus vídeos eu falo, não é milagroso, não tem nada milagroso, entendeu? Ele só faz parte de uma estratégia nutricional. Então, se você tá realmente consumindo mais proteínas leves, você tá consumindo mais vegetais leves, mais digestivos e tudo mais, compor essa refeição com um chá de orégano vai te ajudar. Agora, simplesmente colocar por colocar, não faz nada, não faz nada. Entendeu? Não faz nada. Valnice, eu queria morar perto de você. Eu gosto muito do que você fala, das dicas. Tudo que você fala é incrível. Obrigada, Valnice. A Francisca tá me perguntando qual que é o melhor horário para consumir o queijo. Então, como o queijo, ele tem a questão da fermentação, tem a questão da lactose, ele é mais difícil de digestão. Então, ele é contabilizado como uma proteína, principalmente quando a gente pensa em processo de emagrecimento. Eu gosto muito dos queijos curados, queijo meia cura, Minas padrão, né? O coalho é muito bom. Eu gosto dos queijos brancos, ricota, cottage, frescal. Eles são todos muito indicados, tá? Eu não gosto daquele queijo, por exemplo, que é muito amarelo. Queijo mussarela, que é mais calórico. Queijo prato também é muito calórico, muito gorduroso. Ele não te ajuda no processo. Para você que tá acima do peso, ele pode te ajudar a alimentar essa inflamação, tá? Então, esses outros queijos que eu indiquei, que são os queijos brancos e os queijos mais curados, Francisca, o melhor horário para você consumir eles e contabilizar como proteína é no café da manhã, tá? O melhor horário, o mais indicado.
é o café da manhã. Porque daí você tem o longo do dia para poder fazer a digestão dessa fermentação, da lactose em si, tá? E daí é o melhor horário. Sempre lembrando que, Francisca, para melhorar a digestibilidade do queijo, eu preciso estimular o meu organismo com outros alimentos nessa refeição. Como, por exemplo, um carboidrato de fácil digestão. Então, se você puder acompanhar com tubérculo, por exemplo, é muito bom. Mandioca, batata doce, batata inglesa, mandioquinha salsa, inhame, é muito bem-vindo. Junto com uma fruta também, né? Fruta com fibra, fruta com semente, por exemplo, também é maravilhoso. Ah, eu vou comer o mamão com a semente do mamão. Ah, eu vou comer a banana com semente de girassol, ou com chia, ou com linhaça, sabe assim? É muito interessante, viu? Ou até mesmo consumir a semente junto com o carboidrato que você vai colocar dentro dessa refeição. Por exemplo, colocar a batata cozida junto com gergelim. Excelente, tá? Então, o melhor horário para você consumir queijo, não só queijo, leites e derivados no processo de emagrecimento é de manhã, tá? Jaildete, vai ficar gravada essa live, tá? Daí vai dar para você assistir depois. Ah, lá, a Valda falou assim, ó, eu fico em telas antes de dormir, vejo que atrapalha muito o meu sono, mas com certeza, porque ele emite uma luz azul, e essa luz azul a gente absorve muito, sabe, Valda? E isso estressa o nosso organismo, estressa, faz com que a gente aumente a quantidade de hormônio do estresse, e por isso que prejudica tanto a questão da qualidade do seu sono. E daí não é suplementação. Não adianta tomar suplementação e continuar na tela, entendeu? Porque daí você vai continuar inflamado do mesmo jeito. Você tá se inflamando através de telas. A gente acha que a gente só se inflama através do que a gente consome, né? E não é só através do que a gente consome. São essas coisas. Gerenciamento de estresse, gerenciamento do seu sono mesmo, da qualidade do seu sono. Isso aqui, ó, hidratação, entendeu? Grão de bico é melhor que feijão? Não. Ele, na verdade, para você ter noção, a gente fala que ele é parente do feijão, porque ele é do mesmo tipo, sabe? Ele é uma leguminosa. Entende? Então ele tem a parte do carboidrato, ele tem a parte da proteína vegetal, então assim, eles são equivalentes, tá? Em termos de quantidade de calorias, também eles são muito parecidos. São muito parecidos. Então, assim, grão de bico é melhor do que feijão? Não. Tá? Ele é igual. Ele é igual. A Givane tá perguntando assim, posso tomar própolis toda noite ou não? Tá, mas qual que é o intuito de tomar própolis toda noite? Tem que ter um intuito, né? Assim, pra tomar durante o ano todo? Não vejo necessidade disso. Não vejo. Não vejo necessidade. Própolis eu gosto muito de indicar em duas situações. Quando você tá com uma inflamação específica, por exemplo, tô com uma inflamação aqui na minha garganta. Eu tô com uma inflamação, sei lá, no meu pé. Tô com uma inflamação na minha mão. Tô com inflamação em alguma parte do meu corpo específico, né? Eu gosto de colocar o própolis para você absorver mais desses nutrientes, né? Ele te ajudar no processo, lógico, com uma alimentação estratégica, porque senão também não funciona para nada, né? E pontualmente nessas questões que eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, eu vejo que eu tô ficando gripada, aí eu vou lá e consumo o própolis. Aí sim eu vejo benefício. Agora, de consumir todos os dias, pra quê? Qual que é a necessidade? Entendeu? Não tem necessidade disso. Eu não gosto muito dessa coisa de eternizar, sabe? Eu preciso consumir a laranja depois do almoço todos os dias, sabe? Infinito.
Não, você pode consumir outras, até porque o seu corpo precisa de outros nutrientes, então dá pra você trocar o tipo de fruta, sabe? Ah, eu preciso de própolis todos os dias. Não, você não precisa de própolis todos os dias, você precisa variar a sua alimentação. Você tá consumindo bastante folha verde escura, você tá trocando o tipo de fruta que você consome todos os dias? É isso que é mais importante, entendeu? Ah, eu preciso tomar todo santo dia o shot. Não, você não precisa tomar todo santo dia o shot. Você tá comendo folha verde escura? Voltando ao mesmo processo. Você tá comendo folha verde escura? Você tá trocando o tipo de frutas que você tá consumindo? Você consome sementes? Como é que tá a sua ingestão de água? Isso para mim é muito mais importante do que um alimento específico você ter que consumir o resto da tua vida, entendeu? A Isabel perguntou: bom dia, se eu comer um pão no café da manhã e comer as outras refeições, legumes, salada e proteína, eu consigo emagrecer? Isabel, você só esqueceu um detalhe: o pão você pode comer todos os dias de manhã. Só que esse pão, o mais importante para você absorver menos dele, você ter uma melhor digestão e ele contabilizar como um carboidrato que não vai prejudicar o seu processo de emagrecimento nem a sua saúde de modo geral, é você introduzindo alguma proteína e fibra junto, entendeu? Então eu vou consumir o pão de manhã todos os dias? Tudo bem, você pode consumir mesmo querendo emagrecer e você vai emagrecer. Só que eu preciso colocar o pão junto com a proteína, junto com a fibra, tá? E nas outras refeições que você colocou legumes, salada e proteína, você esqueceu do carboidrato. Então, o carboidrato é muito importante nessas outras refeições, para poder te dar energia, para poder melhorar o fluxo do seu intestino e, por consequência disso, você conseguir emagrecer. Você não precisa tirar o carboidrato das outras refeições para você consumir o seu pão de manhã. Muito pelo contrário. Nas outras refeições, eu preciso me atentar em consumir carboidratos mais complexos. O que seriam carboidratos mais complexos? Aqueles que têm mais fibra e mais nutriente, que são o quê? Que vem da terra. Então, assim, o arroz, ele é muito indicado, sim. Se dê preferência, por exemplo, ao arroz integral, que ele tem mais fibra e ele tem muito mais nutriente do que o arroz branco. Mas isso não quer dizer que você tem que excluir o arroz branco, entendeu? O arroz branco, por exemplo, ele é ideal para você consumir na hora do almoço. Na hora do jantar, já indicaria o arroz integral, porque ele tem mais fibra, ele é um carboidrato complexo, como eu estava falando. Assim como os tubérculos, né? Que eu gosto muito de indicar, porque eles são digestivos. Então, é a batata, o inhame, a mandioca, tá? Então, não esquecer desse detalhe. Eu não preciso excluir o carboidrato das outras refeições para consumir meu pão. Muito pelo contrário, eu preciso consumir os carboidratos das outras refeições, mas que sejam carboidratos mais complexos. Porque pão em si, ele é um carboidrato simples, né? Ele não tem muita fibra, ele não tem nutrientes específicos para poder te ajudar no processo. Por isso que você tem que também complementar essa refeição, entendeu? Posso comer fruta no café da manhã? Deve. Isso faz parte do café da manhã completo, que eu sempre falo, né? É a parte das fibras. Então, é interessante sim. É interessante não, é uma obrigatoriedade, sabe? Se você quer desinflamar rapidamente, você tem que colocar a fruta assim no café da manhã. Até porque a fruta também ele tem outro papel. Além de te ajudar no processo da desinflamação, ele também te dá saciedade, né? Tá? A Eunice falando, água morna com limão? Não, a água com limão não precisa ser água morna não, tá? Não, é só no shot. É só nas outras misturas, naquela que é dosagem, sabe? A dosagem é menor e tudo mais. Daí é interessante por conta da digestão, no caso. Mas água morna com limão você não precisa tomar, não. Ah, tem que tomar 7 dias? Não. Água com limão, gente, ajuda na digestão, ajuda na absorção da vitamina C, mas ela não vai fazer efeito com relação ao processo de desinflamação, sabe? Não é isso. É muito mais funcional você utilizar, por exemplo,
o limão espremido em cima de uma salada verde escura do que você tomar água com limão. Porque daí você tá absorvendo mais. Como é rico em vitamina C, todos os nutrientes que você consome nas folhas verdes escuras, esse limão, no caso, acaba potencializando a absorção, entendeu? Então ele é muito mais funcional na salada do que você ficar tomando água com limão, entendeu? Água com limão você pode tomar num processo, por exemplo, eu tava ruim de gripe esses dias, né? Aí eu fui lá, tomei água com limão depois do almoço. Por que eu fiz isso? Porque eu não estava consumindo salada crua, eu não estava conseguindo consumir salada crua, eu estava consumindo salada cozida. Então não dá pra colocar limão na salada cozida, né? Fica esquisito. Aí o que eu fiz? Eu tomava água com limão, entendeu? Depois de 40 minutos eu tomava água com limão, que era justamente para poder absorver dos nutrientes que eu tava consumindo no prato. Entendeu? A estratégia? Agora, se eu tô consumindo salada verde escura, aí, minha amiga, tem que colocar o limão lá para absorver mais e te ajudar realmente no processo da desinflamação. Todas essas receitas que vocês veem na internet, água com limão, própolis, não sei o que, até no máximo 7 dias, não mais do que isso. Não mais do que isso. É até 7 dias e depois você para. E outra coisa, Maria, antes dessa água com limão, essa água com alho, no caso, essa água com alho tem que ser bem próximo da refeição do café da manhã. Antes disso, você tem que tomar só água pura, viu? Para você fazer o processo de limpeza do seu organismo. Então, primeiro, eu vou tomar 500 ml de água. Olha lá, esse aqui tem 510. Tem que tomar uma garrafinha dessa de água, né, em jejum. Depois disso, próximo do meu café da manhã, você toma água com alho, água com própolis, água com limão, o shot que vocês tanto falam aqui na live, né? É isso mesmo, Fabiane. A Fabiana falou assim, eu como pão todos os dias e perdi 3 quilos. É isso mesmo, dá pra perder peso comendo pão todos os dias. Desde que você coma com estratégia, né? A Neuza tá perguntando se tapioca pode. Tapioca pode, só que você tem que pensar o seguinte, tapioca, gente, ela tem alto índice glicêmico. O que é alto índice glicêmico? Ela queima rapidamente no seu organismo. Quando ela queima rapidamente no seu organismo, ele faz pico glicêmico. E esse pico glicêmico deixa o seu metabolismo lento, principalmente para as mulheres que passaram já dos 45 anos. Então, assim, como que eu faço para baixar esse pico glicêmico? Como que eu evito esse pico glicêmico consumindo a tapioca no processo de emagrecimento? 2 coisas. Primeiro delas, a tapioca, quando você for fazer a tapioca, coloca uma semente. Dê preferência à semente da chia, por exemplo, que ela vai te estimular no processo de desinflamação. Então, quando você está colocando a goma de tapioca lá na sua frigideira, o que você faz? Coloca também uma colher de sopa cheia de chia, tá? Ou qualquer outro tipo de semente que você tenha, porque a semente chia, ela adere melhor no caso da tapioca em si, tá? Ela não fica quebrando no caso. Então, você coloca uma colher bem cheia de chia, tá? Isso já vai diminuir o índice glicêmico. Agora, para diminuir mais o índice glicêmico dessa refeição, se você colocar ovos, colocar queijo, frango ou atum, é melhor ainda. Porque daí sim, o índice glicêmico cai muito. Daí você não tem pico glicêmico, na verdade. Ele queima de forma assim, gradativa. E não atrapalha seu processo. Muito pelo contrário, ele te ajuda a emagrecer. Então, vocês entendem quando eu falo que estratégia nutricional é o que faz a diferença? Você pode consumir a tapioca, só que a tapioca, se você consumir ela, que nem as pessoas têm o hábito de consumir aí, só com manteiga, passa um requeijão, no caso, uma geleia, deixa mais alto índice glicêmico ainda e deixa super calórica essa refeição. Então, isso daí atrapalha seu processo. Se eu comer todo santo dia tapioca com requeijão, tapioca com manteiga, tapioca com geleia, sabe? Isso daí é sem estratégia. Então, isso vai atrapalhar, porque vai deixar o meu metabolismo mais lento, eu vou estar ingerindo um carboidrato totalmente simples, então, mais calórico, isso vai me engordar a longo prazo. Você vai ver, em torno de um mês, 1 quilo a mais ali na balança. Você fala, nossa, mas será que é através da... porque eu tô comendo todo santo dia carboidrato simples que me causa pico glicêmico. Agora, quando eu faço essa estratégia de colocar a semente
e ainda complementar com essa proteína, no caso, nossa, já é completamente diferente. Ajuda, estimula você ao seu metabolismo ficar ativo por mais tempo, porque ele vai queimar de forma gradativa, tá? A Heloísa falou assim, Nutri, colocar nata ao invés de manteiga no pãozinho é melhor? Não, é equivalente, viu? É equivalente os dois. É praticamente a mesma quantidade de gordura, esse tipo de coisa. Então tem que tomar cuidado na quantidade, tá? Tem que tomar cuidado na quantidade. Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, essas calorias a gente acaba não contabilizando, né? Eu vejo que as pessoas assim vão lá, que nem utilizam margarina, porque falam que margarina é menos calórico, né? Daí o que faz? Passa no pão assim, ó, é margarina com pão, é manteiga com pão, não é pão com manteiga, não é, né? Você fala, meu Deus do céu, como é que vai desinflamar desse jeito? Como é que vai emagrecer desse jeito? Você não tá contabilizando a caloria ali, tá? Então é tomar cuidado na quantidade, tá? Da nata ou até mesmo da manteiga, porque elas são consideradas como gordura, não como proteína, tá? A Joyce está perguntando, manteiga de garrafa é bom? É como qualquer outra gordura, viu, Joyce? Tem que tomar cuidado na quantidade, porque é extremamente calórico do mesmo jeito da manteiga de pote, entendeu? É do mesmo jeito do azeite, é do mesmo jeito do nosso óleo comum, é do mesmo jeito do nosso óleo de coco, é o mesmo tipo de gordura. Então, assim, pode utilizar? Pode utilizar, é manteiga, continua sendo manteiga, entendeu? Só tem que tomar cuidado na quantidade. Isso não só pelo processo de emagrecimento, mas também para não aumentar o seu colesterol, para você não infartar, entendeu? Pelo amor de Deus. Alcina, que delícia! Aprendo muitos bons hábitos com a Nutri, tenho tido muito sucesso. Que delícia, Alcina, parabéns! Que alegria! A Wanda tá perguntando, tomar café com leite de castanha é legal? Gente, leite vegetal é interessante, porque ele é mais digestivo. Só que vocês têm que olhar as embalagens, começar a analisar os ingredientes, porque muitos dos leites vegetais hoje vêm com muito açúcar, mas muito açúcar mesmo, tá? E como que você avalia uma pessoa leiga nesse sentido, né? Débora, eu não sou formada em nutrição, não sou da área da saúde, como que eu vou saber? Já falei dessa dica e vou retornar a falar. Tem um aplicativo que serve tanto para Android e tudo mais, vocês já devem ter ouvido falar aqui, Desrotulando, vocês já ouviram falar? Tem a parte paga e tem a parte gratuita. A parte gratuita já te ajuda nesse sentido, de você observar cada alimento que você vai no mercado. E o interessante desse aplicativo é que você coloca na sua câmera, você abre o aplicativo, tem a parte lá de escanear o código de barra. E quando você escaneia o código de barra, já sai na telinha do seu celular falando se aquele leite é rico em sódio, se ele é rico em açúcar, para você ter atenção com relação a esse alimento, entendeu? Então, leite vegetal, qualquer que seja ele, seja a base de aveia, de castanha, de qualquer outra coisa, de planta, que agora tem também, você precisa observar de um modo geral se aquela marca é confiável, tá? Se aquela marca não tá se baseando mais em açúcar do que no vegetal em si, tá? Então é interessante você baixar esse aplicativo, porque daí toda vez que você for no mercado e você tiver dúvida com relação a alguma marca em específico, você analisar através dela, tá?
Roberta, isso mesmo. Folhas escuras, brócolis, espinafre, couve, agrião, tá? Todos eles, isso mesmo. Tenho vontade de comer à tarde. Posso comer ovos com queijo? Não indicaria com queijo nesse momento, se você quer desinflamar. Eu colocaria seus ovos, por exemplo, acompanhado de uma fruta. Aí seria legal, viu? Ovos é acompanhado, por exemplo, de oleaginosa. Seria uma boa, viu? Aí sim, seria com estratégia. O queijo, lembra que eu falei agora há pouco? É mais interessante você colocar no café da manhã, que tem uma melhor digestão para você. Dona G, só uma observação. Ela colocou assim, ó. Tomando meu café com a Nutri. Tô comendo pão com ovo, café sem açúcar e abacate com coco ralado sem açúcar. Muito bom. Só que aqui, Dona G, pensando no processo de emagrecimento, você colocou 2 tipos de gorduras boas, que é o abacate e o coco ralado. Então, eu não misturaria os dois na mesma refeição. Como você colocou o abacate, eu gosto muito de misturar, não sei se vocês já fizeram esse teste. Quando o abacate tiver ele mais maduro, no caso, é interessante você misturar com cacau 100%. Sabe aquele cacau que a gente compra, que é em pó? Que muitas doceiras acabam utilizando ela para fazer bolo. Eu uso para fazer bolo aqui em casa, cookie, sabe? Preparações eu acabo utilizando esse cacau 100%. Por quê? Porque ele é um alcalinizante. Ele estimula o processo da limpeza. Então, quando você mistura, como que você mistura? Você pega metade do abacate, amassa o abacate e coloca uma colher de sopa desse cacau 100%. Gente do céu, além de ficar uma delícia, ele é um potencializador do processo de desinflamação que você não tem noção. Você não tem noção. E você come um docinho ali, né? Você come um docinho sem ser docinho. É uma coisa saudável. E o coco ralado eu deixaria para acompanhar outro tipo de fruta. Como, por exemplo, vou comer uma banana com canela e coco ralado. Vou comer... Sabe uma coisa que fica muito gostosa, Dona G? Colocar o coco ralado com mamão. Nossa, fica uma delícia. Já misturou? Fica uma delícia, tá? Então, eu não iria misturar as duas coisas. Eu não colocaria 2 tipos de gordura na mesma refeição, porque pode ficar indigesto. Tá? E pensando no processo de emagrecimento, colocando as calorias de forma estratégica no meu dia, eu faria isso. Então, por exemplo, se já consumiu o abacate, você pode consumir até o abacate sozinho ali, tá? Não tem problema nenhum. Eu só dei essa dica do cacau 100%, porque muitos de vocês não pensam nessa questão da estratégia em si, né? E são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então, assim, o abacate você pode colocar com cacau, você pode consumir ela... só o abacate, que ele também é um potencializador, porque ele tem muito nutriente, né? Então, se você consumir isso de manhã, à tarde você coloca, por exemplo, mamão com coco ralado, pronto. E uma proteína para acompanhar. Excelente daí, tá? Daí tá bem equilibrado a quantidade de gorduras nas suas refeições. Certo? A Eliane tá perguntando assim, para tratar a esteatose grau 1, que é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, para quem não conhece, ela tá perguntando se a fruta pode consumir no café. Mas claro que pode, Eliane. Eliane, a gordura no fígado, você tem que se preocupar com o açúcar que você consome, com os farináceos que você tá consumindo, com os alimentos industrializados, com o fast food que você tá consumindo, é isso que você tem que se preocupar. Entendeu? Para poder diminuir essa esteatose hepática, eu preciso diminuir esses alimentos que são indutórios disso. Agora, a fruta vai te ajudar no processo de limpeza, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, que belezinha, Valnice. Obrigada. Que bom, fico feliz de saber.
A Givane tá perguntando, Nutri, você toma colágeno tipo 2? Não, não tomo. Não tomo colágeno tipo 2. E você toma pra vida toda? Não, não tomo. Se eu tivesse algum processo de articulação, alguma coisa desse tipo, sabe? Aí sim, mas eu iria avaliar se realmente há necessidade disso ou não. Aí por isso que tem que ter acompanhamento nutricional, Givane. Não é simplesmente, vou lá, vou comprar porque eu quero. Entendeu? Tem que avaliar. Faz atividade física, não faz atividade física? Como é que tá com relação aos alimentos à base de colágeno na alimentação dessa pessoa? Será que ela realmente tem essa tendência de ter problemas de articulações? Será que não tem? Daí tem que avaliar se realmente vale a pena. Porque só comprar por comprar, gente, você tá gastando dinheiro à toa, né? Entendeu? Ainda mais se as pessoas estão tão inflamadas. Gente, o colágeno não faz nem sentido comprar. Entendeu? Não faz nem sentido comprar. A Rosemary tá perguntando pra mim assim, macarrão você aconselha também o integral? Você quer saber bem a verdade? Não, você pode consumir um macarrão normal, entendeu? Desde que ele seja 1/4 do seu prato. A mesma proporção de carboidrato que você tá colocando no prato tem que ser de proteína, pra poder equilibrar. E metade do seu prato colocar bastante vegetal. Pode ser cru, cozido, aí você escolhe. Ou pode ser a mistura dos dois. Então, o que vai determinar mesmo aquela refeição ser de baixo índice glicêmico é o que você coloca junto com esse macarrão, entendeu? Tá? A Marli. Ai, Marli! Ó, minha aluna. Tá especialista já, ó. Gosto muito de cuscuz. O que ela faz? Ela coloca o cuscuz com ovo, fruta e semente. É isso aí. Já diminui o índice glicêmico. O cuscuz, aquele flocão amarelo que vocês conhecem, sabe? Ele, no caso, ele tem menos índice glicêmico do que a tapioca. Ele é menos calórico do que a tapioca ainda, vocês acreditam? Por isso que eu indico mais o cuscuz do que a tapioca em si, no processo de emagrecimento. Isabel, come sem culpa mesmo esse seu pão. Desde que seja acompanhado com proteína e fibra, não tem que ter medo dele. Não tem que ter medo. Não é isso, tá? É estratégia nutricional. Certo, gente? Essa receita de tapioca que você fala, posso usar no jantar? Sim, você pode utilizar no jantar. Você pode fazer, então, a tapioca com chia e rechear ela com atum ou ovos mexidos ou frango, tá? Nesse caso, porque daí eles são mais digestivos. E não esquece de acompanhar, se for dentro do jantar, o vegetal, porque é o vegetal que vai te estimular a desinflamar. Então, pode ser o vegetal cru ou o vegetal cozido, daí é com você. Eu tenho abobrinha cozida aqui, então você coloca abobrinha cozida. Eu tenho só a salada de alface e tomate. Vai só salada de alface e tomate. Eu tenho salada de pepino com tomate. Vai salada de pepino com tomate, entendeu? Mas é importante você acompanhar essa refeição, se pensar que é um processo de desinflamação, tá? Certo? Pão de queijo indicado. Gente, ele é pão como qualquer outro. Pão de milho, pão de queijo, pão de leite, pão francês. Continua sendo pão, entendeu? Ele continua sendo pão. O que você tem que tomar cuidado é que pão de queijo, ele é mais gorduroso, tá? Ele é mais gorduroso, porque ele vai mais óleo. Então, assim, você tem que tomar cuidado na quantidade. Se for daqueles pequenos, daquele pãozinho pequeno, de queijo, você tem que ingerir no máximo até 3 unidades, né? Se for do médio, é 1 unidade só. E tem que acompanhar com proteína, sementes e fruta, tá? Isso no café da manhã. Carmen, seja muito bem-vinda, querida. Ela tá falando que é a primeira vez que ela assiste e tá amando aqui a live. Olha, toda terça e quinta, às 7h07 da manhã, tô aqui ao vivo, tá? E pra você me seguir, depois que acabar a live aqui,
você vai clicar lá no meu perfil, Nutri Débora Kiui, e daí já vai ter um botãozinho lá de seguir, tá bom? Depois que você sair dessa live aqui. Seja muito bem-vinda, viu? A Maria falou assim, eu coloco um pouquinho de queijo e colher de tapioca e um ovo. Então, aí se for no café da manhã, tudo bem, tá? Mas no jantar não é interessante colocar queijo não, porque não é digestivo, não te ajuda no processo, tá? Certo, gente? Olha, Neuza! Isso mesmo, Neuza maravilhosa! Ela, quando faz o macarrão, ela faz o macarrão normal, mas o que ela faz? Ela coloca o brócolis e ovos. Excelente! Colocou a fibra e colocou a proteína. Muito bom. E você vai ver que nesse processo de você misturar, você acaba colocando menos macarrão e muito mais vegetal e proteína. Excelente. Daí você diminui o índice glicêmico. Você tá fazendo déficit calórico, entendeu? Eu vou reduzir a quantidade do macarrão, vou comer o macarrão porque eu gosto, mas eu vou acrescentar aquilo que a Débora fala aqui com estratégia. Perfeito. Nota 10. Tá? Perfeito. Nota 10. Certo, gente? A Sônia tá perguntando, Nutri, a farinha de uva pode usar com abacate? Pode utilizar, não tem problema. Mas por que utilizar farinha de uva, sendo que eu tenho muito mais nutriente através da uva? Entendeu? Tem muito mais nutriente, muito mais. A farinha de uva, por exemplo, eu iria utilizar ela num shot, por exemplo, entendeu? Aí ele é mais funcional. Agora, colocar na fruta assim... não vejo necessidade. Eu falaria pra você, Sônia, consome a uva. Consome o cachinho de uva. Bem mais nutritivo. Bem mais nutritivo. A Maria falando assim, eu adoro assistir. Quando eu não consigo, eu fico pra morrer. Maria, mas não precisa ficar nisso não, nesse processo. Sabe por quê? Porque todas as minhas lives ficam gravadas aqui, viu? Então, quando você não consegue ficar aqui comigo ao vivo, depois você procura. Porque tudo que tá escrito Lipo em Pauta são as lives, tá? Que eu deixo já salvo aqui pra vocês. Ai, Deus do céu. Deixa eu ver aqui. A Neuza falou assim, fiz uma cirurgia no meu seio, acho que engordei em 2 semanas. Então, Neuza, não é questão de engordar em 2 semanas, viu? Porque você pode estar retendo líquido. Então, você tem que tomar mais água, tá? Nessas próximas semanas, diminuir o sal, diminuir os alimentos industrializados. Porque alimentos industrializados, aqueles de pacote, além de ter muito sódio, tem muito sal. Isso faz com que você retenha líquido. E você fica com essa sensação de que você tá o quê? Ah, engordei, ganhei gordura, mas não é inchaço. Inchaço pesa. Inchaço deixa você com a barriga grande, deixa você com as pernas muito inchadas. Na hora que você olha assim pro seu pé, você vai colocar um calçado, alguma coisa, fica marcando. A sua roupa fica marcando também você, tá? Então, assim, esse processo depois da cirurgia, como o seu corpo passou por um estresse que foi a cirurgia em si, então, seu corpo automaticamente já está retendo líquido natural. E se você está consumindo muito açúcar, sal, alimentos industrializados, isso potencializa. Aí você vai ter mais retenção de líquido ainda. Daí você vai sentir com essa sensação mesmo. Ah, engordei. Entendeu? Mas não é na verdade que você engordou, que você ganhou gordura. Você teve a retenção de líquido. Daí, para retirar essa retenção de líquido, você tem que diminuir esses alimentos e introduzir os alimentos anti-inflamatórios. Tomar mais água, consumir mais folhas verdes escuras, diversificar a questão das frutas, ter uma boa mastigação, diminuir os farináceos, colocar mais tubérculo, no caso, que isso vai te ajudar no processo da digestão, entendeu? Proteínas mais leves como frango, ovos, peixe, ele te ajuda muito no processo, tá? Então é isso. Certo, gente?
Então, ó, quinta-feira estarei de volta às 7h07 da manhã para conversar aqui com vocês, tirar as dúvidas de vocês. Obrigada pela participação, viu? E quinta-feira estaremos de volta, então. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.